Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos toda terça e sexta, trazendo aqui casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Vladimir Putin is protecting Zachary Mencken, the son of Marlene Mencken, and another man in Earth that has no meaning. His father has no meaning. Kill him, kill him, kill, Leticia say. Kill him. Kill his father. Whose father? Kill Zachary father. Whose name? Full name? I don't know his name. Zachary Mencken is the king. Say his name and kill his father in this earth. Say full names. Zachary Mencken. Yes, so they understand because they are dumb. You speaking with them. They're dumb. You know. You are my queen. O caso de hoje, eu tive dezenas de pedidos que as pessoas queriam saber. Esse caso ficou meio conhecido no Brasil e pelas razões erradas, né, obviamente. E a respeito do fingimento todo do tráfico humano dessas moças aqui nos Estados Unidos. Então eu vou fazer um breve resumo, vou contar o caso para vocês. Nós vamos estar discutindo este caso com o youtuber e psicanalista Gustavo Negreiros, que tem um canal no YouTube também, chamado Gustavo Negreiros, onde ele vai estar analisando a parte psicológica destas moças. E também a Ana Paula, que ela vai estar analisando linguagem corporal, para a gente saber o que o povo está falando ali naqueles vídeos, é verdade, é mentira? Então nós vamos estar aí com esses dois profissionais, vai ser assim, um bate-papo bem legal, não percam, nós vamos analisar esse caso, mas vamos no caso de hoje. Saiu em algumas matérias aqui americanas. A primeira pessoa que trouxe esse caso à tona foi a youtuber brasileira que mora nos Estados Unidos e também tem um canal no YouTube, a Dani Delanos, uma pessoa muito querida. O canal dela, vou até colocar aqui também na descrição, tá? Bem como o canal do Gustavo Negreiros. Após vocês assistirem esse vídeo, dá um pulinho lá no canal dos dois. A Dani, ela é uma personalidade pública, sempre engajada em grandes causas nos Estados Unidos e também, às vezes, em casos brasileiros. Nós estivemos conversando várias vezes pelo dia, nas últimas 3 semanas, e nós chegamos a algumas conclusões. E nessas conversas, nós achamos que por bem levar o caso às autoridades americanas no intuito de elucidar o que estava acontecendo. Antes de sair em rede nacional no Brasil, eu, particularmente, entrei em contato com as autoridades americanas que investigam crimes de tráfico humano. Existem 2 agências federais que investigam casos de tráfico humano nos Estados Unidos. Uma delas é o FBI e a outra é o Departamento de Homeland Security, que seria a imigração. O FBI investiga crimes de tráfico humano onde estejam envolvidas crianças e onde haja envolvimento de adultos que sejam transportados entre um estado e outro. Já a imigração investiga todo crime de tráfico humano, independentemente da idade e do local aonde ocorreu ou está ocorrendo o tráfico humano. Uma das agências entrou em contato comigo e nós conversamos por 1h30. Eu não vou dizer com qual delas que eu estive conversando, porque todo caso relativo a este caso é protegido por lei de privacidade aqui nos Estados Unidos. Mas eu passei para eles que eu não acreditava em hipótese alguma que havia tráfico humano no caso delas. Apesar que naqueles dias ainda não havia nenhum vídeo da Desirê e também nenhuma entrevista com ela, com a Letícia ou com a Kátia, não tinha nada ainda. Isso foi levado no programa de um canal de TV aberta no Brasil, acho que 2 dias depois do que eu havia feito a denúncia oficial aqui. Como eu lido com o tráfico humano, eu sei como é que funciona o tráfico humano e eu de cara sabia que não era verdade nada daquilo. Portanto, fingir que é vítima de um crime dentro dos Estados Unidos é um crime. E eu levei às autoridades americanas o que estava ocorrendo. Como falei, eu também não posso relatar o que nós conversamos naquela 1h30. Mas eu confio piamente nas nossas leis aqui e eu espero que haja punição legal dentro deste caso e também que as pessoas envolvidas nesse caso, como Kat, Josh, Desirê, Letícia, busquem tratamento psiquiátrico imediatamente, bem como todas as vítimas dentro desta história que sofreram danos psicológicos e muitos deles até materiais, que busquem seus direitos e o tratamento devido para recuperarem-se. Vamos aqui falar brevemente do que ocorreu. Vamos voltar um pouquinho no passado para estar conhecendo estas pessoas.
A Cati Torres se chama Catiúcia Torres Soares, nasceu em 24 de outubro de 1992 em Belém do Pará. Ela se autodenomina life coach, modelo, atriz, comediante, youtuber, escritora e diretora. Nasceu em Belém do Pará, foi Miss Caieiras em 2012 em São Paulo e chegou a ficar entre as 15 finalistas do Miss São Paulo. Ela é casada com um jovem americano de 23 anos e eles moram no Texas, apesar que no site dela está colocando lá que ela mora em Nova York. Isso não é verdade. Já deve ter morado em alguma época dela, mas o site não está atualizado. Ela tinha 2 perfis no Instagram, Coisas da Cat, que tinha mais de 1,5 milhão de seguidores, e o segundo perfil dela, que também tinha 300 mil seguidores. O Instagram derrubou ambos canais. Foi perguntado a ela, por um dos seguidores, se ela cura doenças. Ela disse que sim, todas as doenças, e disse que ela cura o câncer também. Mas a HIV ela nunca tratou porque nunca veio ninguém procurá-la com isso. Mas aí ela solta a pérola dizendo que tem certeza que ela já curou muitas pessoas com HIV. Engraçado que ela cura doenças, mas a mãe dela faleceu de câncer, né? Então por aí você vê a fraude que é, não conseguiu salvar a própria mãe. Mas aí vamos continuar. Um outro seguidor perguntou, qual a sua formação acadêmica? Ela respondeu, abre aspas, eu não tenho nenhuma formação acadêmica e eu me orgulho disso. Eu era inteligente demais para a escola, sempre fui a melhor aluna em tudo. Hoje em dia, as pessoas estão ensinando nas universidades as coisas que eu já ensinava da minha cabeça quando eu tinha 12 anos. E eu era chamada de louca. Eu sou evoluída demais para as instituições de ensino. É uma perda de tempo no meu caso. Se um dia eu quiser virar médica, eu faria uma universidade para pegar o diploma. Eu certamente não preciso de uma universidade para nada que eu faço hoje em dia. Eu tenho uma sabedoria infinita sobre as coisas que eu falo e faço. Acho que nem se eu falar 10 anos seguidos, sem parar, eu vou conseguir ensinar tudo. Eu deixo as universidades para quem precisa delas. Fecha aspas. Claramente vemos aqui o narcisismo e a autodenominação de exclusiva, diferente, única. Outro seguidor disse, você não acha perigoso dar conselhos sobre saúde física e mental? Abre aspas. Os meus conselhos são melhores e mais eficazes do que quem tem formação na área. Se você se refere à área médica, os ensinos que eu passo e a sabedoria que eu tenho vêm antes da medicina atual existir. Então, olhando desse ponto de vista, eu sou mais formada do que quem é formado. A minha área não é a medicina convencional, a minha área é mais completa, bem mais antiga, extensa do que a medicina, como as pessoas conhecem hoje. Outra vez, depoimento em surto psicótico, né? Fecha aspas. Ela se denomina com poderes de cura. Sabe essas coisas? Única, pessoa que pode salvar o mundo, mas tudo que ela faz aparece o fiasco depois, né? Então as palavras dela não têm muita validade. Ela disse que vários dos seguidores dela são fiéis e ela trouxe para morar com ela, para serem donos do mundo. Como ela disse que ela fez com a Letícia e com a Desirê. Bom, o psicanalista Gustavo Negreiros vai estar analisando em breve, como falei, na personalidade, não somente a psicótica da sociopata da Cati, mas as personalidades das demais, bem como a linguagem corporal dos alienados que a seguem. Letícia, esposo, Desirê, isso a Ana Paula vai estar avaliando. A Ana Paula é especialista em linguagem corporal, análise de linguagem corporal. Tem um vídeo dela que ela pergunta para o marido dela, o que ela é para ele? E ele diz, o amor da minha vida, minha melhor amiga, alguém que me dá dinheiro. Gente, eu nunca vi um homem que honra as calças que veste se referir à mulher dessa forma. Ela me dá dinheiro. No Brasil isso tem nome para esse tipo de homem. Mas isso ficou para o próximo vídeo. Outro seguidor perguntou, você e sua assistente são almas gêmeas? E ela respondeu, a Letícia e eu somos a mesma pessoa. Viemos de várias vidas, servindo o mesmo propósito. Eu sou a luz, a mensagem e o Messias, que vocês chamam de Jesus. O anjo Nataniel, o anjo Miguel, Catherine the Great da Rússia e por aí adiante. Que ela teve muitas vidas passadas e o sangue dela, que corre no corpo, é de um espírito livre, aquisitivo, ou seja, uma pessoa soberana. Ai, gente, e aí ela diz que o marido já esteve com ela em várias vidas. Aí eu não vou nem entrar porque isso aqui o surto foi bravo. Ela, pelo visto, surtou faz alguns anos.
Pois em uma entrevista com o Amaury Júnior, há 5 anos atrás, já dá para ver que ela estava, assim, em estado bem avançado de insanidade, vamos dizer, com paranoias absurdas. Ela não acreditava em Jesus Cristo, segundo ela, até no dia que ela pôde conversar com Jesus Cristo cara a cara. Eu já conversei com Jesus Cristo. Até eu não acreditava nem em Jesus Cristo, conversei com Jesus Cristo. Então, é assim, o ritual ele deixa você 13 horas fora do seu corpo, o espírito fora do corpo. Isso, ela falando em rede de televisão aberta, né? E nessas 13 horas você visita pessoas, você visita seus entes queridos que morreram. Que ela fala com os anjos, com os alienígenas. E eu converso com os anjos, converso com alienígenas também. Então, são várias vozes Com alienígenas? Sim. O que eles te falam? Ai, não... Assim, na verdade, não falam nada desse mundo aqui, né? Falam dos outros planetas, de como é. Que ela pode ler a mente das pessoas somente de olhar para elas. Ela sabe o que elas estão pensando. Lendo meus pensamentos. Leio pensamento também. Mas todo mundo lê pensamento. Eu falo com as pessoas, é porque a gente ainda não está acostumado a acreditar no que a gente lê, que a gente vê. Mas eu estou olhando, eu vejo que todo mundo está pensando. Ela também consegue comunicar-se telepaticamente com as pessoas. Ela pode teletransportar-se, ela vai na casa dos seguidores dela. Eu visito meus seguidores, vou na casa deles. Aí no dia seguinte tem a mensagem lá, cara, sonhei com você estava aqui em casa. Ela disse que ela escreveu um livro 5 anos atrás. A voz. Ela disse que ela estava em transe quando ela escreveu esse livro. Levou 12 meses. Mas que ela não é médium. Bom, ela toma um tal de um chá, que eu vou colocar o nome aqui. Claro, aquele chá, a pessoa tem que estar em transe mesmo. Fica doidona, à base de uma substância ilícita, que é proibida nos Estados Unidos, claro que vai ficar em transe. Até eu ficaria, né? A Letícia, quando era adolescente, ganhou uma viagem dos pais para Orlando, para visitar a Disney. Ela vem de uma boa família de Minas Gerais. Ela diz que foi violada pelo pai, a irmã também, a irmã desmente. E por aí vai. Só que aí eu poderia até dar um crédito, acreditar nas coisas dela, mas quando as pessoas falam coisas que são seguidas de mentira, então eu tenho a tendência de achar que tudo que saiu da boca daquela pessoa não é verdade. Ela disse assim, minha mãe sempre ia para a roça e eu ficava com meu pai. Então era nesse tempo que tudo acontecia. Ele abusava de mim, eu falava para minha mãe, ela chegava em casa, eu falava o que aconteceu e nada disso tinha... Ela não acreditava que nada disso tivesse acontecido. Roça? Oi? Que roça, minha filha? Em todas as matérias que eu vi, a mãe dela era professora e tem um pequeno negócio de doces. Então, como é que a mãe ia para a roça? Vocês veem, quando existem mentiras dentro de uma história, para mim, o Gustavo está falando sobre isso, e a Ana Paula, eu acredito que sejam mais memórias plantadas na cabeça, não só da Letícia, mas nas demais, nós vamos chegar lá. E a família estava até mandando dinheiro no começo para a Letícia, mas quando descobriram que ela estava dando o dinheiro todo para a Kátia, eles pararam de mandar. A Letícia chegou até a pedir uma quantia muito alta para comprar um carro nos Estados Unidos. A família recusou mandar o valor e parece que após tudo isso a Letícia se virou contra a família. A Letícia esteve no Brasil em 2022, ela foi buscar alguns documentos para trazer para os Estados Unidos. A família dela disse que ela estava totalmente reconhecida, uma grande frieza, não quis nem ficar hospedada na casa dos pais e ficou em um hotel. Vocês vão ver o que a lavagem cerebral consegue fazer numa pessoa. Eu não vou desmerecer aqui as pessoas que sofreram tipos de abuso, como segundo elas. Eu teria a tendência de acreditar se ela só tivesse falado, eu fui abusada pelo meu pai, e parasse ali. Agora, quando já começa, quando ele ia para a roça, a mãe ia para a roça, que a mãe é professora, então por ali eu já vou descartar a história, que para mim isso não passa de memórias plantadas na cabeça dela. Aí tem alucinações terríveis, ela se diz a reencarnação de Maria Madalena, mas que ela foi uma das vidas passadas também, o Golias, ai gente, é tanta coisa doida, o rei Midas que estava na Bíblia, e ela fala que às vezes era o marido dela, de vez em quando ela diz que é ela, porque é aquela coisa, né, a verdade, ela nunca muda, porque ela é estável, a mentira que muda, evolui, então cada vez que ela conta uma mentira, ela coloca alguém no meio, então era o marido que era o Golias, o rei Midas, só que aí depois mudou, era ela, aquela salada. Ela diz que foi em outra vida passada, um montão de gente aí que vocês já viram, né? Por que eu acho que ela tem todas as características de um líder de seita? E eu até disse isso para essa agência federal, que depois lá pela metade da conversa, foi 1h30, o próprio agente também disse para mim, bom, eu recebo muitas denúncias, isso aí mesmo tá parecendo coisa de líder de seita. Aí eu chego lá. Quando eu denunciei, eu disse que não acreditava no tráfico humano de forma alguma. Isso para mim parecia, como eu falei antes, líder de seita religiosa. Foi aí que a
acabou, né, a Desirê aparecendo, acho que um ou 2 dias depois ainda da denúncia que eu tinha feito. Eu disse que a denúncia estava sendo feita primeiro porque eles estavam se dizendo vítimas de um crime, claramente esse crime não existia, então estão fazendo as autoridades americanas se movimentarem, gastarem dinheiro, gastarem tempo, enquanto eles deveriam estar de verdade procurando pessoas que sofreram de verdade o tráfico humano e não parte dessa chacota vinda dessa mulher que tem uma mente totalmente perturbada. Eu vou aqui explicar as características de líder de seita religiosa, porque eu já lidei com dezenas de depoimentos de pessoas que participaram de seita religiosa e fiz até vários casos aqui no canal, acho que eu tenho pelo menos 4, vou colocar também aqui na descrição se vocês quiserem ver. E eu vou dizer as coisas que ela disse e quais são as características deles. Então vamos lá. A Kátia falou em um dos vídeos dela que ela não era líder de seita coisa nenhuma. É que a Kátia não entende, ela não precisa ter uma igreja registrada, como por exemplo, a igreja da destrambelhada ou a seita da surtada. Não, ela não precisa ter registro disso. A seita pode ter 2, 3, 4 seguidores, como pode ter 900. Então vamos às características desses líderes de seita e vocês vão ver que ela se encaixa em todos eles. Vamos lá. Todo líder de seita é narcisista. Eu não preciso nem dizer que a moça aqui, ela beija o chão que ela passa, né? Então por aí a gente tem uma ideia, narcisista ao extremo. Essas pessoas, elas acreditam que são especiais, que estão em uma missão para levar a humanidade para a luz. Têm fantasias ilimitadas de sucesso, de poder, estão sempre procurando a admiração dos outros, adora ser o centro da atenção. Em todos os vídeos da Kátia, o que ela diz está aqui, é exatamente isso que eu acabei de falar. Como se ela tivesse sido a escolhida, a pessoa que veio para trazer a luz para o mundo, a voz que foi dada para salvar a humanidade, tem ideias avançadas que já existia antes da medicina existir, ideias que ninguém nunca cogitou, ela já sabia aos 12 anos. Por aí vocês podem ver que a percepção que ela tem dela própria é totalmente delusional, deixando aqui claro que isso é a minha perspectiva como advogada. Eu sempre digo que todo criminoso tem que estar na cadeia e alguns doentes mentais deveriam ser internados em hospitais psiquiátricos. Porém, alguns doentes mentais que praticaram crimes atrozes, uma vez que eles se recuperem da sanidade mental, porque alguns se recuperam com medicação, tratamento psiquiátrico, eles veem ali que talvez essa pessoa possa ser reinserido na sociedade, outros podem ser levados para poderem responder pelo crime. Eu piamente acredito que a Kátia Torres, ela é mentalmente doente, mas ela ainda tem, de certa forma, moderada conexão com a realidade. Então eu creio que ela já praticou vários crimes de ordem federal aqui dentro dos Estados Unidos e que ela deverá pagar por esses crimes em uma prisão e não em um hospital psiquiátrico. Deixando aqui claro que neste exato momento a Kátia é considerada inocente de qualquer crime perante as leis dos Estados Unidos. Mas como aqui é uma nação democrática, eu tenho direito à minha opinião e esta é a minha opinião a respeito dela. Mas vamos continuar elaborando aqui sobre os líderes de seitas. Os líderes de seitas são dominantes e obviamente que os seguidores vão seguir uma pessoa forte, vão seguir uma pessoa fraca, de pessoas fracas, bastam eles, né? Existem, essa pessoa, né, o líder, ele tem uma tendência de ter um senso de humor. Eu, particularmente, não vi nada absolutamente de humor nesta jovem, a não ser um humor negro. Mas, pelo que eu soube, ela no passado fazia coisas de humor. Os líderes demandam obediência e eles são sempre acima de todos. Ocupa o número 1 na hierarquia. E os seguidores estão em um nível mais baixo, mas os líderes dizem que se os seguidores fizerem tudo que for mandado, eles poderão chegar ao nível deles. Ou seja, não precisamos nem dizer que é exatamente o que a Kátia fala nos vídeos dela. Que se as pessoas seguirem o que ela faz, elas serão pessoas de sucesso como ela. Sucesso não sei do que, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa mulher na minha vida. Foi modelo de meia capa de revista ali e mais nada. Ela ficou conhecida ultimamente, sim, mas pelas razões erradas. Uma razão que eu mesmo teria vergonha de me orgulhar.
Vamos lá, os líderes de seitas também dizem que têm poderes sobrenaturais. São sempre especiais. O poder que eles têm, ninguém mais tem. Eles conseguem falar com alienígenas, podem se comunicar telepaticamente e têm poder de cura. Gente, olha isso! Todos os líderes de seita que eu já trouxe aqui no canal Os Casos, eles falavam isso, que se comunicavam com alienígenas. Ela disse também que se comunica. Que se comunica telepaticamente, eles também falaram isso. Que ela tem poder de cura, ela também falou isso. Vários disseram que era Messias, Jesus, ela também falou isso. E os líderes de seita são arrogantes, mas isso é para tentar reforçar o status na hierarquia. Todo líder de seita é sociopata ou psicopata, sem dúvida. Fora que pode ter outras doenças mentais ou não. Mas, por onde essa jovem passa, pelos relatos, ela trouxe muita destruição. E ela não tem remorso algum. E isso é uma característica do sociopata ou de um psicopata. Eles não desenvolveram empatia, incutindo coisas na cabeça dessas jovens, afastando essas pessoas da família e não passar pela cabeça dela um minuto que seja como devem estar sofrendo os pais dessas jovens. Não existe isso dentro de uma sociopata. Mas quem vai dar o diagnóstico aqui vai ser o Gustavo. E os líderes de seita são delusionais. Eu não preciso nem dizer aqui. A maioria sofre de doença mental, como esquizofrenia. E essa condição pode induzir a psicose e alucinações. Quando ela diz que ela pode conversar com alienígenas, ela genuinamente acredita que ela pode fazer isso. Ela é capaz de sentar na sua frente e contar como é que foi o papo dela com eles na noite anterior. Mas por quê? Porque existe sim um diálogo interno totalmente disfuncional dentro dela, que ela piamente acredita. Ela acredita que pode teletransportar-se e entrar na casa das pessoas e ver. Ele é capaz de sentar na sua frente e descrever com os mínimos detalhes que ontem à noite ela entrou na sua casa, você estava dormindo assim de lado, eles dizem aquelas coisas bem óbvias. Você estava dormindo, já era muito tarde da noite, madrugada, que é o óbvio. Aí você estava assim deitado de lado, a maioria das pessoas fazem isso, a luz estava apagada, muitos dormem com luz apagada. E aí eu vi, você estava dormindo tão pacificamente, a maioria das pessoas dormem. Aí ela fica descrevendo essa doideira. Aí a pessoa, né, o alienado ali, fala, nossa, realmente foi tudo isso, eu tinha ido dormir, já era tarde da noite, eu realmente apaguei a luz. A noite foi boa. Sem saber que tudo que ela estava falando é o óbvio. Então ela é capaz de descrever com mínimos detalhes, conversa que nunca existiram, mas que ela acredita que existiu. Eu vou contar daqui uns dias o caso de um rapaz mentalmente doente que ele piamente acreditava que ele era o namorado da cantora, gente, fugiu o nome dela, vou escrever aqui na tela, Swift Taylor, aqui na tela vou colocar. E ele contava para as pessoas que eles começaram a trocar mensagens e que ele marcou encontros com a cantora, isso na mente dele, mas ele achava que era real. Aí, um dia, ele falou para a família dele que ele estava indo se encontrar com ela. E aí ele foi e ela deu o cano, porque ela não apareceu. Aí ele chegou em casa muito bravo. Nossa, ela me deu um cano. A família, assim, uau. E ele acreditava. Ele chegou a ligar uma vez para a polícia, dizendo que eles haviam brigado. Ele e a Swift Taylor. E ela estava mandando mensagens para ele, estava perseguindo. E ele disse para a polícia, vocês precisam fazer alguma coisa. Ela não para de me mandar mensagem, ela não para de me seguir. E aí ele disse que era namorado dela, que era ela fazendo isso. Gente, ele telefonando para a polícia, um rapaz jovem. Como ela, a Kate. Ela vai na casa das pessoas, ela acredita que ela vai. Líderes de seita controlam todos os aspectos da vida de uma pessoa, o que usar, o que comer, o que dizer. Novamente, isso é para reforçar o status, que ela é superior e a pessoa inferior. E as piores características de um líder é que eles são exploradores. Eles fazem os seguidores serem submissos
Eles os exploram de todas as formas possíveis para obterem ganho próprio. Na maior parte das vezes, ganhos financeiros e às vezes sexual. Eles são intolerantes à crítica, qualquer tipo de criticismo. Eles são intolerantes à crítica. Por isso que eles falam, que é exatamente como ela fala também, a maior parte deles falaram. A maior parte acabou falando que não gostam de médico, não gostam de psicólogos. E a Kátia, o que ela fala? Parem de tomar os remédios, não tomem remédio. O tratamento que eu vou dar não tem que tomar remédio de coisa nenhuma. Psicólogo, ela já detonou os psicólogos. Mas vocês sabem por que ela detesta essas categorias? Porque geralmente as pessoas que trabalham na área da ciência irá vê-la como uma pessoa que está mentalmente doente e que precisa ser internada. Ou, no caso, ela também detesta a polícia. E também a polícia, que acha que essa pessoa talvez precisará ser processada ou julgada, encarcerada, para pagar os danos ou os crimes cometidos. Então, por isso ela tem esta aversão a estes profissionais. Ela tende a fazer os seguidores a desacreditarem. Por quê? Porque se sentar aqui na frente um psicólogo e disser, olha, ela tem todas as características de quem está em episódio de alucinação, ela talvez deve estar com esquizofrenia e tal, ela já vai dizer aos seguidores dela, que estão totalmente alienados, não acreditem em psicólogos, não acreditem em psicanalistas, não acreditem em médicos, não acreditem na polícia. Por quê? Porque as pessoas que trabalham com a ciência poderão provar que tudo aquilo é uma fraude. Agora tem uma coisa, existem líderes de seitas, vamos dizer assim, que eles não acreditam em absolutamente nada do que eles estão falando. É tudo um teatro, mas um teatro bravo, só para obter exploração. Já tem aqueles que acreditam em piamente tudo o que falam, que eu acho particularmente que é o caso da Kátia. Ela realmente acredita em todas essas baboseiras que ela fala, e são muitas e muitas. Eu sou única, eu sou imortal, eu tenho 3 entidades vivendo dentro do meu corpo, eu sou o Messias, eu sou Jesus, eu posso me teletransportar, eu posso ler seus pensamentos, eu vou fazer você ser uma pessoa de sucesso, você vai obter muito dinheiro. Ou seja, absolutamente tudo que os líderes de seita falam. Por isso que ela foi num dos vídeos e disse, eu não sou líder de seita coisa nenhuma. Como eu falei, ela não criou a seita das destrambelhadas, mas tá aí um nome para a seita, Kátia. Mas é isso. Então eu deixando aqui a mensagem principal, não brinquem com as leis dos Estados Unidos. Isso aqui não é a casa da mãe Joana. Você não vem aqui, principalmente as que estão ilegais. A Kátia já deve ser cidadã americana naturalizada, mas as duas provavelmente são ilegais. Mesmo que não fossem, isso aqui não é espaço para usarem a polícia, colocar para que eles possam estar procurando, ao invés que eles poderiam estar fazendo um trabalho procurando outras pessoas. Como eu falei, quando eu fiz a denúncia, eu ainda não tinha visto, não, elas não tinham colocado ainda o vídeo da Desirê, aquela palhaçada dizendo que ela estava presa dentro do cativeiro. Esse vídeo ainda não tinha sido colocado, que eu já coloquei aqui para vocês verem um pouquinho. Não tinha ainda a entrevista delas naquela rede de televisão do Brasil, ainda não tinha saído. Eu sei que tinha sido feita, mas não tinha sido mostrada. Como eu falei, a minha denúncia eu fiz num domingo, eles me ligaram na segunda-feira à tarde, por volta de 1h, e tudo saiu no canal de TV, tal, na terça-feira. Aí foram os vídeos, tal. Mas o meu intuito ao denunciar, depois de muitas conversas, como eu falei, a Dani Delanos teve um papel muito importante dentro deste caso também, porque de cara ela também já percebeu que isso era uma palhaçada. Nós amamos esse país, nós não queremos que as pessoas venham aqui para estarem usando a polícia, tentando fazer essas coisas que elas fizeram, né? Minar a eficácia da lei, porque quando elas fazem uma palhaçada dessa, tem policiais trabalhando por trás, pensando que talvez estejam desaparecidas, e tudo isso só faz que gastos sejam acumulados. Muitos crimes foram praticados, como os crimes que aqui nos Estados Unidos nós chamamos de slander e libel. Eles acontecem quando
a difamação ela é feita por escrita ou quando a difamação ela é oral. Elas fizeram das duas formas, tanto Slander como libel. Então, de cara, ali já vão meter 2 processos em cima dela, né? E também tem o processo, provavelmente, o de fraude. Tem muitas pessoas, tem 2 advogados brasileiros cuidando deste caso, de pessoas que foram lesadas por estas moças ou pela CAT, para que possam, de certa forma, serem ressarcidas do prejuízo, não só financeiro, mas psicológico. E também aqui, deixando bem claro, por favor, nunca usem desse tipo de subterfúgio, dizer isso era uma brincadeira. Ninguém brinca dizendo que foi vítima de um crime. Isso é um total desrespeito às pessoas que são traficadas. Existem milhares de pessoas nesse momento traficadas e fazer aquele teatro, aquela coisa ridícula que foi colocada, a menina lá dentro com a cara descabelada, que conseguiu pegar o telefone agora e estou aqui dentro do cativeiro. Gente, faça isso se você quiser fazer essa brincadeira dentro da sua casa. Não coloque isso em rede nacional, não mobilize a polícia para isso. E como eu falei, eu espero mesmo que as denúncias continuem chegando. Eu fiz a minha parte, todas as vezes que tem casos envolvendo tráfico humano e também de pessoas tentando se passar como vítimas de tráfico humano, eu faço as denúncias. E é isso, gente. Eu só espero que essas jovens possam ser punidas, especialmente a Kátia. Eu espero que essas outras 2 possam serem deportadas, que eu acho que a única forma que essas moças vão poder recuperar um pouco a sanidade mental é estando longe desta insana. E essa moça eu não vou dizer que eu tenho pena, porque ela é mentalmente doente, eu acredito que sim, mas como eu falei, ela ainda tem um pouco de contato com a realidade, por isso que eu não acho que ela é totalmente inimputável, que não vai poder responder por crime nenhum. Vai poder responder sim, vai poder responder sim, que ela possa pagar diante da justiça. E é isso o caso de hoje, e eu gostaria de ouvir de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que essa moça está mentalmente doente? Vocês acham que essa moça é apenas uma fraudadora? Deixando bem claro aqui, viu, pessoal, que apesar que eu acho que ela seja mentalmente doente, eu também acho que ela é uma fraudadora. Como eu falei antes, eu não acho que a loucura dela seja extrema, que ela precise ir para um hospital psiquiátrico. Não, ela vai para uma cadeia comum pagar pelos crimes que ela fez. Eu espero realmente que ela passe, nem que seja 90 dias numa prisão, para ela poder saber que isso aqui não é o que ela pensa. E que, infelizmente, essas 2 moças possam terem novamente contato com a família, recobrarem a sanidade mental. Caso vocês estejam assistindo esses vídeos aqui, Letícia, Desirê, procurem ajuda psicológica. Procurem. Questionem os pontos que eu coloquei aqui de líderes de seita. Ela não precisa estar dizendo para vocês, eu sou líder de uma seita de religião. Não precisa. Ela não precisa dizer isso. As ações dela mostram isso, o controle que ela faz. Mas a gente vai entrar nisso no outro papo com o Gustavo. E, por favor, procurem ajuda psiquiátrica. Todas vocês. E eu também espero que essas jovens possam ser punidas e ressarcidas, e as vítimas ressarcidas também, o governo principalmente, que gastou dinheiro procurando essas 3 insanas. E deixando claro aqui uma vez mais, que perante as leis dos Estados Unidos, neste exato momento, as 3 são inocentes perante a lei. Mas como eu falei, a minha opinião eu posso dar porque vivemos em democracia. E esse é o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aí, eu gostei, para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. E eu queria que vocês deixassem aqui o que vocês acham que essa moça é. Ela é insana, ela é fraudadora, ambas as coisas, deve ir para a cadeia. O que vocês acham?